Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Quem puder abrir a câmera para a gente conseguir se olhar mais, eu agradeço. Se não puder também, tudo bem. Mas sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar desse tema que eu amo tanto, que é a psicopedagogia. Vou pedir para, durante o nosso encontro, a nossa imersão, vocês... Não está saindo áudio? Vamos ver, melhorou? Agora está saindo? Me avisem se o áudio já está para todos, por favor. Perfeito. Então, vamos novamente. Boa noite para todos. Muito obrigada pela presença. É muito gratificante para mim, todos vocês aqui presentes. Quem puder abrir a câmera para a gente se ver, eu agradeço. Se não for possível, também compreendo. Hoje a gente está se reunindo aqui nessa noite para falar de um assunto que eu tanto gosto e tanto quero cada vez mais prosperar para todo mundo, que é a psicologia. Essa profissão que transforma vidas de crianças, de famílias, e para nós, profissionais, é algo muito gratificante. A família, no coração da criança e ajudá-los a progredir, a prosperar. Então, hoje eu vou dividir com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha prática clínica. Sintam-se muito acolhidos, abraçados e muito bem-vindos. Para mim é um imenso prazer hoje estar aqui representando uma psicopedagoga que conseguiu chegar no patamar na profissão, que consegue prosperar e dividir o conhecimento com vocês. Então, vamos lá, vou compartilhar o material que eu preparei para a gente. Fiquem à vontade, em caso de dúvida, mandar mensagem no chat, que ao longo da nossa imersão eu vou respondendo. Uma pergunta antes da gente iniciar. De onde vocês falam? Eu sei que tem gente aqui do Brasil inteiro. Escreve para mim aqui no chat de que cidade, de que região vocês são. A gente vai se conhecendo melhor. Muito bem. Não estou conseguindo ver as respostas do chat. Agora sim. Que delícia! Goiânia, Poromingas, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Que delícia! Um grupo bem diversificado. Esses são os meus preferidos. Excelente, muito bom. Então, vamos lá, falar um pouco desse início dos atendimentos psicopedagógicos. Eu recebo sempre muitas e muitas perguntas de como fazer para iniciar o atendimento, como que isso acontece, vencer medo, vencer insegurança. E eu entendo que esse momento do início é um momento que gera, assim, na gente muita dúvida, muita insegurança, porque a gente nunca se sente preparada. E quando eu digo a gente nunca se sente preparada, eu digo que hoje, mesmo com tanto tempo na educação, eu ainda não me sinto 100% preparada, porque a educação é cíclica, a gente trabalha com vidas, e quando a gente trabalha com os indivíduos, as pessoas mudam o tempo todo. Então, precisamos sempre nos atualizar. E conforme a gente busca atualização, a gente vai se preparando melhor para atuar nos diferentes contextos. Mas o início dos atendimentos psicopedagógicos, eu digo que é um marco. Eu, quando fiz a psicopedagogia, eu não sabia que hoje eu teria meu próprio consultório, que hoje eu estaria atendendo e conseguindo passar o meu conhecimento para outras pessoas, porque sempre no início a gente nossa.
alguém com o microfone aberto, eu vou pedir a gentileza de, por favor, mutar, para que todos consigam ouvir bem. Obrigada. Mas, se for necessário abrir para perguntas, daí a gente retoma, sem problema nenhum. Então, como eu falava, no início dos atendimentos, a gente sempre acha que a grama do vizinho é melhor que a nossa e que a gente não vai dar conta. Mas isso, pessoal, não é verdade. Eu sou a prova viva de que, se dedicando, se empenhando, a gente consegue, sim, avançar e chegar longe. Daqui a pouco eu vou contar um pedacinho da minha história na psicopedagogia e vou mostrar para vocês como o que parece impossível se torna possível. Eu sou Thalita Viola, muitos daqui já me conhecem pelo Instagram, outros estão recentemente me seguindo. Eu sou pedagoga de formação inicial, psicopedagoga clínica, tenho especializações em outras áreas, educação infantil, em inclusão, mas eu me apaixonei pela psicopedagogia. Eu trabalho com educação já há mais de 25 anos e desde 2020 19, 20, eu me dedico exclusivamente à psicopedagogia. Exclusivamente não, porque eu ainda tenho um pezinho também com outros setores da educação. Mas eu me dedico mais afinco na psicopedagogia, essa área que eu tanto me apaixonei. E no início da minha formação, eu fiz lá a minha especialização em psicopedagogia. Foi o momento que eu falei, vou fazer a psicopedagogia, que isso vai me ajudar no contexto escolar. Eu trabalhei durante muito tempo em sala de aula como professora. E, de fato, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, nos ajuda aí muito no contexto escolar. Mas quando a gente começa a atender no individual, isso começa a virar um pouquinho o jogo, porque a gente percebe que a nossa atuação no individual, no 1 a 1, com as crianças que têm dificuldade, transtornos de aprendizagem, é gratificante demais. E além de ser gratificante, é muito motivador quando a gente percebe que a criança avançou porque a gente se dedicou para isso. Da sala de aula, em contexto escolar, isso fica mais difundido. É claro que é muito gratificante ver nossos alunos avançando com a turma, mudando de ano, mas a criança que tem dificuldade, ela tem uma necessidade legítima de acompanhamento. E esse olhar que nós temos é fundamental. Eu percebo que, atualmente, a psicopedagogia já está sendo mais reconhecida em outras áreas na sociedade, como, por exemplo, hoje em dia tem muitos médicos neurologistas, muitos psicólogos e outros terapeutas que recomendam o nosso trabalho, pois reconhecem o valor da psicopedagogia na aprendizagem e no desenvolvimento dos pacientes. Isso para a gente é muito importante e gratificante, porque a nossa área durante muito tempo não foi olhada. Eu já ouvi muitas vezes, você é psico o quê? Psicóloga? Não, nós não somos psicólogas, podemos até ser psicólogas de formação inicial, mas a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia é uma área da aprendizagem com traços da educação e da psicologia. É uma área que é ampla, que ajuda a gente a atuar nas dificuldades e nos transtornos de aprendizagem do indivíduo. Ajuda a gente a atuar aonde essa criança, esse adolescente tem dificuldade. Então, o nosso olhar do cognitivo, da aprendizagem é essencial. E para a gente começar, né? Quais são esses primeiros passos importantes para a psicopedagoga iniciar a atender? A gente precisa do certificado de graduação ou pós-graduação. Antigamente só existia pós-graduação na psicopedagogia. É mais recente o curso de graduação na psicopedagogia e também o curso de neuropsicopedagogia, que é um pouco mais recente que o de psicopedagogia. Então, a gente tendo o certificado, na graduação ou na pós-graduação, nós podemos realizar os atendimentos. Mas, para o atendimento clínico, é necessário que o nosso diploma, nosso certificado conste psicopedagogia clínica ou neuropsicopedagogia clínica. Tem cursos que são mais curtos, que é uma duração reduzida e que faz só um acompanhamento geral da psicopedagogia, ou é psicopedagogia apenas institucional. A psicopedagoga, que tem apenas o diploma, a parte institucional, não está habilitada para o atendimento clínico. Então, eu sempre oriento para vocês verificarem no diploma se consta
psicopedagogia ou neuropsicopedagogia clínica. Caso não conste, procure a instituição de ensino e faça a adaptação curricular que for necessária para ter o diploma completo. Isso é mais comum do que parece, viu, pessoal? Tem muitas instituições que não oferecem o curso completo logo de cara, você tem que fazer alguns complementos. A psicopedagogia, infelizmente, a nossa profissão ainda não é reconhecida, mas a gente está com um projeto-lei, está em trâmite no Senado, e eu acredito fortemente que em breve nossa profissão vai ser, sim, reconhecida como uma profissão. E, então, a gente vai conseguir ter mais possibilidades de trabalho. Então, para isso, quem já está atuando já tem uma bagagem aí excepcional, e quando a psicopedagogia for regulamentada como profissão, a gente já está na frente, inclusive. Um outro aspecto muito importante para a gente iniciar os atendimentos é a nossa mentalidade. É muito comum, e eu me incluo nisso, eu terminei a pós-graduação falando, nossa, tem muito teste, tem muita coisa para fazer, eu não vou conseguir fazer isso nunca, não vou dar conta, é difícil. Realmente fácil não é. Se fosse fácil, não precisaria de um curso superior, não precisaria de formação continuada, não precisaria de tanta dedicação. Pode não ser fácil, mas é possível. E se cada um de vocês que está aqui já é psicopedagogo, neuropsicopedagoga, ou está em formação, é porque já tem meio caminho andado. Então, o primeiro passo, na verdade, eu digo que vocês já deram, é ter o diploma. Então, a partir do momento que nós estamos aptos, estamos graduados a atender como psicopedagogas, não tem o porquê a gente ser resistente a iniciar os atendimentos. E é muito comum eu ouvir, mas Thalita, eu tenho medo, eu não sei fazer, não sei todas as estratégias. Hoje, nessa imersão, eu vou tentar deixar esse percurso um pouco mais suave. Eu vou dividir com vocês um pouco da minha história, um pouco de como eu realizo os atendimentos, e vocês vão perceber que mesmo sem recurso financeiro para o investimento inicial, mesmo sem material, é possível, sim, começar a realizar os atendimentos. E quando eu digo que a nossa mentalidade é importante, é porque muito além do que eu falar para vocês, gente, vai lá, vocês conseguem, vocês já estão formados, dá o próximo passo, você vai conseguir. Muito além do que eu falar, é vocês sentirem isso, é vocês absorverem essa informação. Vocês já chegaram até aqui, agora é apenas ampliar e seguir em frente. É possível, e nós estamos no Brasil muito carentes de bons profissionais. A educação brasileira precisa de bons psicopedagogos. Então, o nosso trabalho é muito necessário para a sociedade. Vamos nos colocar como profissionais atuantes. Ter apenas o diploma na gaveta não vai mudar o que a gente precisa na sociedade. E vocês podem ser agentes modificadores, assim como eu sou hoje. Então, pensem nisso, vamos seguir em frente, vamos dar o primeiro passo. E eu sempre digo, vai com medo mesmo. Só você sabe que você está com medo. Tem uma outra frase que eu uso muito, e eu sempre explico em mentoria para os profissionais que eu atendo. Ao longo do processo, vocês vão errar. Às vezes a gente erra e está tudo bem, faz parte da natureza humana ter alguns erros. Você sabe que você está errando, você vai rever o seu erro. A família que você está atendendo, a criança, não sabe necessariamente que aquilo que você planejou deu errado, não saiu como você planejou e está tudo bem. A gente vai rever a rota, refazer essa rota e seguir em busca do acerto cada vez melhor. Então, eu já adianto, não vai ser sempre como vocês planejaram, não vai ser sempre perfeito. E está tudo bem, é assim mesmo. A nossa vida é assim. A nossa vida não é exatamente como a gente planejou. E esse cá entre nós, esse é o encanto da vida também, né? Se fosse tudo muito certinho, sem problema, sem erro, acho que não teria tantos encantos. Os desafios fazem parte. Então, a nossa mentalidade é: vamos com medo mesmo. Nós somos profissionais habilitados para isso. Vamos dar o próximo passo, porque isso vai mudar a vida de muitas pessoas. Eu trouxe aqui para vocês um depoimento do Ribamar. Ele é um psicopedagogo lá do Maranhão.
Ele não conta a história dele aí, mas eu vou falar brevemente. Ele tem um filho autista, hoje já é um moço, e devido a essa trajetória do filho dele, ele resolveu ser um agente transformador. Ele mora numa cidade que chama Alto Alegre, no interior do Maranhão, e resolveu que na cidade dele ele iria trabalhar com a psicopedagogia, iria multiplicar o conhecimento. Ele já foi coordenador, diretor de escola e migrou para a psicopedagogia. Quando ele começou a atuar, ele me procurou buscando ajuda, nós fizemos alguns acompanhamentos. Então, eu trouxe para vocês o depoimento deles, para vocês perceberem. O Ribamar começou na psicopedagogia, ele já tinha esse filho, né, que está dentro de certo autismo, já era adulto. Ele começou, acho que no ano de 2021 para 2022, não tem muito tempo. Começou sem nada, sem nenhum material, sem recurso. Hoje ele já tem um consultório próprio e está sendo agente transformador de muitas pessoas. Ele não conta no vídeo, mas ele conseguiu montar na cidade dele, junto com a prefeitura, um centro de atendimento para crianças com dificuldade de aprendizagem também. Viola, que em 2022 eu tive a honra de conhecê-la e iniciar com a mesma um processo de mentoria. Mentoria no que diz respeito ao atendimento enquanto psicopedagogo clínico, ao entender o universo da psicopedagogia, entender o que seria a clínica psicopedagógica. E eu não poderia fazer isso de forma isolada. E o trabalho da Thalita, enquanto minha mentora psicopedagoga, me ajudou muito. É uma profissional que eu indico. E ela me fez analisar os instrumentos psicopedagógicos de avaliação e compreender. Entender o que são a sessão lúdica, entender o que é o trabalhar com as avaliações nesse processo. Então, é uma grande profissional e eu a indico de forma direta. Thalita, forte abraço. O espaço psicopedagógico do Amor deve muito a você. Olha que delícia de depoimento, né? Aquece meu coração e muito mais por saber que hoje ele está multiplicando o conhecimento dele e fazendo bem para tantas crianças e adolescentes lá no Maranhão. E daí eu trouxe para vocês aqui duas fotos que é bem o comecinho da minha trajetória. Quando a gente vai começar a atender, vem a pergunta, nossa, me formei, mas se eu não tenho onde atender, não tenho consultório, o alugar é muito caro, não sei como fazer, eu também não tinha recurso financeiro nenhum, eu brinco que eu não sou herdeira, né, que eu tenho que trabalhar muito para conseguir cada clipes que tem aqui no meu consultório, então eu fui buscar estratégias. Minha primeira solução foi, vou atender a domicílio. Então, eu comecei na minha prática psicopedagógica atendendo a domicílio. Aqui nessa foto eu mostro para vocês que eu colocava o material que eu tinha dentro do carro e ia com o carro cheio. Só que antes de chegar dentro do carro, teve uma etapa antes também. Eu levava o material dentro de uma mala de viagem, ia de ônibus ou de Uber. Então, eu ia na casa das crianças e fazia alguns atendimentos. Não tinha todos os testes, não tinha todos os jogos. Muito material que eu tinha nessa época era doação, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com vocês, mas eu queria começar, e eu comecei com o que eu tinha. Na segunda foto, já é uma clínica de fisioterapia aqui no meu bairro, que eu alugava a sala que tem nessa clínica de fisioterapia, alugava por hora. Então, eu tinha que tomar bastante cuidado, porque era uma hora certinha, eu terminava aquela hora de atendimento, já tinha que liberar a sala, porque tinha outros profissionais que alugavam também. Então, assim eu fiquei durante um bom tempo, fiquei uns 2 anos nesse espaço alugando por hora. Em paralelo, ainda continuava com alguns atendimentos a domicílio, até que aos poucos foi aumentando a minha demanda, foi aumentando os meus pacientes. Daí eu comecei a passar a alugar no outro local, alugar por período, alugava o período da tarde, então alugava 3, 4 horas diretos. Comecei alugando o período de um dia, depois de 2, depois de 3, até que no ano passado chegou o momento de eu partir para o meu próprio consultório. Quando eu percebi que com a minha demanda de atendimento já era possível dar um passo além, eu tinha muito medo de dar um passo além e ficar endividada.
né? Então, esse medo, ele assombra até quem tem mais experiência. Eu já estava atendendo há bastante tempo, já tinha muitos pacientes, mas dava medo encarar o que é meu, o próprio, né? Ter o compromisso, o contrato assinado. E eu digo para vocês hoje que foi a melhor coisa que eu fiz, mas foi na hora certa. Eu dei o passo do tamanho que eu podia dar. E hoje eu estou aqui com o meu consultório, com outras parceiras. Hoje eu subloco uma sala do meu espaço. Então, tem inclusive meninas que fazem mentoria comigo, que às vezes não tem local para atendimento, eu ofereço o espaço. Aqui eu já tenho alguns materiais, então subloco esse espaço, inclusive com alguns materiais. Mas isso tudo é um processo. E eu trouxe essa história minha para mostrar para vocês que é possível começar sim. A gente pode começar de várias formas, desde ir na casa da criança, alugar sala por hora para o período ou ter o consultório. Então, o ter um local de atender não pode ser impeditivo para a gente começar. E uma dica que eu dou, quando vocês forem procurar lugares para atender por hora, por período, dá uma olhada em grupos do Facebook. No Facebook tem aqueles grupos que vocês vão achar assim, consultórios para terapeutas, salas de atendimento para profissionais da área de saúde mental, profissionais, salas por hora. Tem vários grupos de Facebook e todas as salas que eu atendi por hora, todas não, mas pelo menos 3 delas eu cheguei nelas através desses grupos do Facebook. Então, é uma boa estratégia que eu indico para quem ainda não tem o seu próprio espaço. Bom, já tem o diploma, já está habilitado a atuar na clínica, procurou espaço, já sabe que vai ter um lugar para atender, ou decidiu atender a domicílio, já estruturou isso na cabeça. Agora a gente precisa do quê? Do principal, de paciente. Outra pergunta que é muito recorrente é: como que eu consigo paciente? Como que as pessoas vão me achar? Aonde que tem paciente? Os pacientes não estão aí na rua, né? Venham me atender. Então, a gente precisa começar a se movimentar. O nosso movimento vai gerar a energia necessária para esses pacientes chegarem até nós. E eles chegam. Hoje em dia, é sabido de todo mundo que as redes sociais é um forte meio de divulgação, porém não é o único. Então, todo mundo, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, precisa saber o que você faz, da fila do pão ao Instagram. Quando eu falo da fila do pão, eu falo isso por uma vivência própria. Tem uma padaria perto da minha casa, e quando eu comecei a atender, eu tenho até hoje esses flyers assim, ó. Depois eu posso até mandar foto do flyer lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, eu tenho o flyer, eu tenho o cartão físico. E esses flyerzinhos aqui, eu deixei na padaria, eu deixei na manicure, eu fui em vários prédios aqui da minha região e perguntava na portaria se eu podia entregar para ser distribuído nos apartamentos. E, gente, apesar de parecer, hoje em dia é só o digital que dá certo, não é só o digital. O digital é muito potente. É aonde eu indico vocês investirem mais energia. Porém, todas as estratégias são importantes. Eu tenho pacientes que receberam o flyer no seu apartamento ou pegaram na padaria e procuraram atendimento através disso. Né? Se eu perguntar para vocês, quem já recebeu um flyer de pizzaria e resolveu experimentar a pizza? Tenho certeza que a maioria já experimentou a pizza porque viu o flyer da pizzaria. Então, quando a gente tem o papel, algo concreto para pegar, isso também prende atenção. A família que não tem filho vai passar batido muitas vezes. Mas a família que tem filho, às vezes pega e guarda, daí no momento de necessidade lembra, tem uma pessoa que é aqui do bairro, que eu já vi. Então, a gente precisa, na nossa divulgação, entrar na mente, entrar na cabeça das pessoas. E isso a gente faz como? Com visibilidade, com constância. Então, o flyer, apesar de muitas pessoas no digital falarem, tudo que é de papel está ultrapassado, pode até estar ultrapassado, mas ainda dá resultado e eu sou prova viva disso. Mas aonde eu indico vocês gastarem mais energia, mais fôlego na divulgação,
é no marketing digital, principalmente o Instagram. Das redes sociais, a que eu indico investir primeiro é o Instagram. Eu acredito que de 80% a 90% das pessoas que estão aqui hoje, das pessoas que buscam pedindo ajuda, pedindo orientações sobre psicopedagogia, me acharam pelo Instagram. Então, para a gente difundir cada vez mais o nosso trabalho, o Instagram é fundamental, porque ele tem o alcance, gente, que é inimaginável, né? Como eu mostrei para vocês, aquele senhor lá do Maranhão, eu estou aqui em São Paulo, ele me achou pelo Instagram, e assim como tantas outras pessoas que fazem mentoria ou já fizeram algum curso comigo, vão achando pela rede social. E o que vocês precisam fazer no Instagram para divulgar o trabalho? Muitas pessoas perguntam, Thalita, pode ser meu Instagram pessoal? Pode sim começar com o Instagram pessoal, mas você tem que direcionar ele com o seu profissional. Quando eu falo que todo mundo que você conhece tem que saber o que você faz, isso serve para o Instagram. Então, no seu Instagram pessoal, muitas pessoas já te seguem, vão começar a entender melhor agora o seu trabalho, vão parar de perguntar psico o quê, vão entender o que é psicopedagogo, e daí você vai direcionar. Daí você vai colocar informações do seu trabalho, posts que são conteúdos que vão informar essas pessoas sobre dificuldades e transtornos de aprendizagem, sobre como ajudar os filhos, como ajudar essas famílias a ter um olhar ativo e empático para essas crianças conseguirem avançar na aprendizagem. Conforme vocês forem produzindo material, informação sobre o trabalho de vocês, automaticamente as pessoas já começam a conhecer melhor o seu trabalho e começa já a ter uma indicação. No outro momento, eu indico começar a fazer um tráfego no Instagram, que é quando a gente coloca um pouco de dinheiro para as nossas postagens serem visíveis. E isso não é nada que precisa ser muito dinheiro, nada muito caro. Vocês conseguem fazer um tráfego, fazer um impulsionamento de uma publicação no Instagram a partir de R$ 5 por dia. E isso dá muito certo, você consegue alcançar outras pessoas. Mas não adianta fazer o impulsionamento se a sua casa, se o seu Instagram não está arrumado. Então, arrume ele, deixe ele bonitinho, divulgando quem você é, contando o seu trabalho, daí sim você começa nessa etapa de ampliar a divulgação, impulsionando o seu Instagram. Tem o botão impulsionar que vocês, nas postagens do Instagram, conseguem ver e isso dá muito certo. Outra coisa que vocês precisam ter é um cartão digital. O cartão digital é aquele que a gente manda pelo WhatsApp e as famílias já conseguem, com um clique, entrar em contato com você. É fácil de fazer. E vocês conseguem, de uma forma produzir, eu mesmo produzi o meu. Então, de uma forma econômica, fazer esse cartão. Como que faz isso? Eu indico que vocês utilizem um aplicativo que se chama Canva. Tem versão tanto para computador como para o telefone. Ele tem a versão paga e a versão gratuita. A versão gratuita é ótima, dá para fazer tudo. E vocês conseguem fazer os posts do Instagram, conseguem fazer o seu cartão digital e outras artes para divulgação, o flyer também. O cartão, tudo que eu tenho hoje, eu mesma faço, eu faço toda a minha divulgação, tudo nesse aplicativo que se chama Canva. Eu vou colocar o nome aqui no chat, vou pedir para o meu suporte colocar o nome aqui no chat, o nome do aplicativo que é o Canva, e assim vocês podem baixar ele gratuitamente e ter acesso. Fora isso, eu indico, né, que vocês tenham um portfólio. O que é isso? Uma apresentação. Monta algumas páginas contando o que é psicopedagogia, como que vocês trabalham, né? Explica um pouco do trabalho de vocês, coloquem algumas fotos. Pode ser... É sempre legal nesse portfólio ter foto de vocês mesmos. Então, se você não tem ainda foto com
o paciente, faz uma montagem de uma foto em que você está com materiais, está atendendo, e cria um material explicativo demonstrando quem é você, como é o seu trabalho. Isso pode ser muito útil para você divulgar em escolas, né, em instituições de ensino, para outros profissionais, como fonoaudiólogas, psicólogas, neurologistas. Desculpem. Então, vocês terem o material de vocês no portfólio é muito bacana e muito importante para ampliar a divulgação. Então, veja bem, todas essas estratégias que eu apresentei aqui de divulgação, vocês mesmas conseguem fazer em casa, sem investir recurso financeiro nisso no primeiro momento. E vai funcionando. Seria ilusório eu falar que com um mês de atendimento vocês já vão estar com a agenda cheia, que não é assim que acontece. A gente precisa do primeiro paciente, para esse primeiro paciente mudar a nossa energia e a gente começar a divulgar mais e vir o segundo, o terceiro. Mas a gente ficar parado, não se movimentar, não vai ter mudança. Então, para ter mudança, para começar a atender, precisamos de movimentação. Movimentação no pensamento, movimentação nas ações, e assim vai ser possível, sim, ter pacientes e viver dos atendimentos psicopedagógicos. Bom, fizemos um trajeto de local de atendimento, divulgação, e daí o primeiro paciente chegou. Daí bate o coração, vem aquele medo. Eu lembro muito bem do meu primeiro paciente. Tive insegurança, tive receio, eu não tinha teste ainda quando chegou meu primeiro paciente. E eu lembro que eu atormentava meu marido e falava: Marcelo, eu não tenho teste, eu não tenho material, não tenho recurso, como que eu vou fazer? E quando a gente não tem, a gente precisa fazer, a gente dá um jeito. E é isso que eu vou dividir com vocês. Várias estratégias possíveis para a gente começar a atender. Quando a gente vai começar o atendimento, fez o contato com a família, ela vai marcar a sessão. Geralmente, a primeira sessão é uma sessão de conversa com a família, uma entrevista inicial que vai conhecer. Então, nessa primeira conversa com a família, a gente não vai usar muito material nem testes. É importante você já ter sua anamnese para aplicar, ou se não vai aplicar na primeira sessão, já deixar ela pronta, que também é algo que vocês fazem no computador, não tem gasto. E a ideia aqui, aonde eu quero chegar, é que conforme você vai recebendo as sessões, você pode combinar com a família receber as sessões por sessão ou fazer um pacote de atendimento, mas a ideia é que o dinheiro que vai entrar nesses primeiros atendimentos, você consegue reverter em materiais de trabalho. Ah, então eu fechei uma avaliação psicopedagógica, fechei 8, 10 sessões para avaliar. Pensa nesse recurso financeiro que você vai receber e você vai fazer o seu atendimento, a sua atuação clínica se pagar. É claro que você, com um paciente, você não vai comprar tudo, mas você vai sair do zero. Você já compra alguns jogos, vê de acordo com a faixa etária desse paciente algum teste que é muito importante você ter, então já faz seu primeiro investimento. E assim, conforme você vai caminhando, vai tendo mais pacientes, vocês vão investindo em mais materiais. Então, a ideia de iniciar os atendimentos não é ninguém se endividar. Então, veja bem, a gente pode atender a domicílio, que a gente vai ter o custo praticamente apenas do transporte. Estou falando que a primeira sessão, entrevista inicial e conversa com a família, não tem custo. Você já vai receber o valor dessa primeira sessão. Com isso, você consegue reverter em alguns materiais iniciais. Então, perceba que na psicopedagogia, a gente consegue sim iniciar sem local de atendimento e com poucos materiais. Ah, Thalita, mas eu queria iniciar fazendo uma avaliação completa com todos os testes. Para quem é herdeiro e tem muito recurso financeiro, ok, consegue comprar tudo, mas não é a situação da maioria de nós. Então, vamos dar um passo de cada vez, vamos tornar possível sem frustração. Quando a gente dá um passo de cada vez, a gente vai degustando. É muito gostoso chegar um teste, chegar outro teste, a gente começar a conhecer nosso material, né? Que nem quando chegou esse teste aqui, a gente abre, começa a ler, começa a degustar e vai se apropriando. Então, a gente compra tudo de uma vez,
a gente não vai se apropriar de todo o material, não vai nem saber o que fazer, nem por onde começar. Então, vamos com calma, um passo de cada vez e a gente chega longe. Outra ação muito importante que dá muito resultado, converse com amigos, parentes, grupos de WhatsApp, ainda mais agora, hein, gente? Começo de ano que as pessoas começam a trocar material escolar e fala, gente, quem tiver caderno, lápis de cor, canetinha, algum jogo em bom estado, livros em primeiro estado que não for usar, tem material para doação, eu me coloco à disposição para receber essas doações. Eu recebi já muita doação de material. E assim você consegue ir fazendo o seu acervo. É claro, vai precisar de uma curadoria. Não é todo livro, não é todo jogo que vai ser funcional para a sua prática. Mas muita coisa que a gente pode receber de doação, que a gente pode herdar, né, de outras pessoas, de outras crianças, pode ser muito útil e muito utilizado no consultório. E a gente pratica também a sustentabilidade, né? Está ressignificando, reutilizando materiais importantes. E outra sugestão, até trouxe aqui para vocês verem, uma pastinha que eu tenho, que são de recursos, que são jogos, que não são jogos comerciais, não são jogos comprados. Então, a gente pode fazer, ampliar alguns jogos, né? Então, eu guardo aqui um saquinho. Esse aqui é um jogo, ó, vou mostrar para vocês. É uma cartela de bingo, tem várias figuras, e esse aqui é para trabalhar consciência fonológica, no caso. Então, para trabalhar o som inicial, tem a cartela e tem as cartinhas avulsas, que daí eu vou sorteando, por exemplo, aqui outra figura começa com o mesmo T de telefone, daí a criança tem que ir lá e achar, aqui no caso, televisão. Então, eu estou mostrando esse recurso porque são materiais simples, que a gente precisa só da nossa criatividade. E nesse aplicativo que eu falei para vocês, o Canva, vocês produzem isso rapidamente. Então, a gente não precisa ficar preocupado no primeiro momento em comprar todo o material, gastar o dinheiro que não tem. Vamos começar, né? O primeiro passo aqui é vamos começar e transformar 2024, fazer um ano diferente. Eu vi que tem alguém com alguma questão aqui no chat, pode perguntar. Se alguém quiser abrir o microfone e perguntar, fiquem à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Aline. Oi, Aline, bem-vinda. Obrigada. Uma dúvida que eu tenho. Os testes que você fala são aquelas atividades, jogos que a gente faz com as crianças? Não só os jogos que a gente faz. No próximo slide eu vou falar um pouquinho mais dos testes. Os testes são materiais que, né, que tem esse nome mesmo de teste, que a gente vai verificar o desenvolvimento cognitivo das crianças na área de linguagem, funções executivas e cognição numérica. Então, esses testes, aguarda só um pouquinho que eu vou falar um pouquinho mais profundamente sobre eles. Mas, além dos testes, a gente utiliza também os jogos para avaliar e algumas atividades gráficas, né? Então, para a gente iniciar o trabalho do nosso atendimento, é um conjunto de fatores. O nosso olhar na prática clínica, o nosso olhar clínico, não é apenas com um instrumento, com um jogo. É um conjunto de fatores, um conjunto de elementos que vai nos ajudar a entender como que está o desenvolvimento cognitivo do nosso paciente e em que aspecto cognitivo ele tem dificuldade ou defasagem. Então, já vou falar dos testes. Uma outra dúvida é sobre em relação aos protocolos. Como é que a gente faz a aplicação desses protocolos? É logo de início? Eu tenho uma dúvida sobre isso, tem? Perfeito, e essa sua dúvida é muito legítima, muitas pessoas têm. Os protocolos, que são os testes, a gente, logo no início da avaliação psicopedagógica, a gente faz um planejamento da avaliação. Isso também vou falar daqui a pouquinho, quando eu entrar mais a fundo na avaliação
e a gente vai escolhendo os testes, esses protocolos, de acordo com a queixa da família, para aplicar e entender o desenvolvimento do nosso paciente. E daí, né, tem para cada protocolo, para cada teste, tem uma estratégia de aplicação e uma estratégia de correção, que isso eu não vou conseguir explicar hoje, né, porque são muitos testes, eu trouxe vários aqui para mostrar para vocês, não vou conseguir explicar como aplica e como corrige, mas cada instrumental, cada protocolo tem a sua própria organização de aplicação e correção. Vou chegar mais no processo avaliativo, vou retomar esse assunto logo, logo. Então, voltando, né, na nossa linha de pensamento, a gente foi em diploma, pensar no lugar de atendimento, depois o primeiro paciente. Antes de começar a avaliar esse primeiro paciente, a gente tem que pensar em como que a gente vai cobrar essa sessão. Isso também gera muita dúvida. Eu escuto muito, muito, muito. Eu vou cobrar baratinho, que daí eu consigo o paciente. E isso é uma cilada, meninas e meninos. Não tenham esse pensamento de cobrar baratinho vai reverter em muitos pacientes, porque não é assim que acontece. A gente tem que cobrar o nosso preço justo da nossa sessão. O que é o preço justo? A gente tem que entender que o nosso trabalho ele tem uma diferença e que a gente precisa apresentar essa diferença para a família, que é a diferença entre preço e valor. O valor do seu trabalho é tudo de benefício que você entrega para essa família, a transformação que você vai com o seu trabalho realizar na vida dessa família, da criança ou do adolescente que você atende. Então, você vai ajudar ele de uma forma profissional para ele avançar na aprendizagem, para ele conseguir ter um desenvolvimento melhor. E isso reverte tanto na criança como na saúde familiar também. Né? Eu sempre digo que a criança bem, a criança feliz, os pais também estão bem e felizes. Então, o valor do nosso trabalho é essa transformação que a gente causa na família, no nosso paciente. O preço é o valor numérico, é quanto de dinheiro a gente recebe. E para calcular o preço, a gente precisa considerar vários aspectos. Então, a gente precisa fazer um cálculo sobre tudo que vocês gastam, desde a caneta que você vai gastar, folha de papel, os testes, jogos, o seu meio de transporte para ir trabalhar, se você está indo a domicílio, se você aluga um espaço, ou seja, tudo que você gasta. Você tem que calcular os seus gastos, baseado na quantidade de pacientes que você tem possibilidade de, ou pretende atender, e fazer a divisão de gastos com disponibilidade de horário para chegar num valor mínimo de atendimento. É claro que não dá para a gente ganhar tudo que a gente gastou com um único paciente, mas aos poucos vai aumentando a demanda de paciente e isso se torna possível, sim, e muito possível. Mas vocês conseguem fazer o cálculo da previsibilidade de quanto vocês vão gastar, de quanto cobrar para esses pacientes. Então, vocês vão ter que definir mais ou menos quantas horas na semana você tem possibilidade de realizar atendimentos. E, de acordo com todos os seus gastos, divide pela quantidade de horas e você vai chegar ali num valor mínimo para você cobrar por sessão. Uma outra coisa que é muito importante comentar. Cuidado quando a gente fala, nossa, eu quero ter agenda cheia, agenda lotada, porque o nosso trabalho não é apenas os 50 minutos da sessão. O trabalho do psicopedagogo começa antes da sessão iniciar, quando a gente faz um planejamento da sessão, e ele não termina quando a sessão acaba, porque quando a sessão acaba, a gente tem que fazer o registro da sessão, planejar a próxima e, se estiver em processo avaliativo, começar a montar o relatório avaliativo dessa sessão, da próxima sessão, né? Para vocês conseguirem, depois de todo o processo, entregar o relatório para os pais. Então, se a gente lota a nossa agenda de atendimento todos os dias, o dia inteiro, não sobra tempo para os trabalhos que a gente tem
antes e depois do atendimento do nosso paciente. E ter isso em mente é fundamental. Ter isso em mente, inclusive, na hora de pensar no preço da nossa sessão, é fundamental. Porque não é justo com vocês profissionais, ou seja, com nós mesmos, passar depois noites inteiras, finais de semana inteiros, fazendo planejamento, fazendo relatório, fazendo devolutiva. Então, é necessário um planejamento prévio, que a nossa hora de atendimento não termina nos 50 minutos. Considerem sempre isso na agenda de vocês. Faz sentido isso, pessoal? Me diz aqui, quem já tem esse pensamento de que não pode simplesmente lotar a agenda sem pensar em todo o trabalho que tem por trás? Quem já faz dessa forma? Ah, perfeito. E isso é algo que às vezes a gente não pensa logo de cara, mas é muito importante, porque senão a gente se sobrecarrega. Bom, então agora eu vou entrar no processo avaliativo, né? Eu falei para vocês que daqui a pouco eu entrava, chegou a hora, vamos entrar no processo avaliativo, as etapas da avaliação. Tem uma pergunta aqui que eu já vou aproveitar para responder. Se eu deixo claro que a sessão de 50 minutos, que tem família que acha que é 1 hora. Sim, eu deixo claro, sim. Então, na conversa inicial com os pais, eu explico o meu modo de trabalhar, explico que a duração da sessão é 50 minutos e eu cumpro isso, tá, pessoal? Eu termino a sessão exatamente com 50 minutos, assim, com raras exceções. E por que eu organizo 50 minutos da sessão e não 1 hora? Eu organizo os meus atendimentos hoje em blocos de atendimento. Então, eu prefiro deixar, por exemplo, uma manhã ou uma tarde mais livre para fazer planejamento, relatório e atender uma paciente atrás do outro em blocos de atendimento. Então, por exemplo, terça-feira é um dia que eu fico até tarde no consultório. Então, eu começo a atender às 2, 3 horas e vou até umas 9 horas da noite, porque eu tenho atendimentos online também de crianças que moram fora. Então, tem dias que eu deixo mais sobrecarregado, um paciente atrás do outro, e tem dias que eu tenho horários mais flexíveis, que é onde eu faço todo esse trabalho, porque eu digo, por trás das câmeras, todos os registros, relatório, enfim. E por que 50 minutos? Porque nesse bloco de atendimento, 50 minutos é o tempo que dá para beber uma água, ir ao banheiro, arrumar a sala para o próximo. Desde a pandemia, eu tenho a mania de passar um alquinho na mesa. Então, eu dou uma organizada no ambiente para receber o próximo paciente. E esses 10 minutinhos também, às vezes a família quer falar rapidamente alguma coisa com a gente, também, em alguns momentos, eu troco algumas palavrinhas. Eu sempre prefiro, com as famílias, marcar um horário para conversar. Mas, é claro, né? A gente tem que ter o jogo de cintura, ter a empatia. Às vezes a família está precisando falar rapidamente. Então, eu tendo essa flexibilidade de 10 minutinhos, ajuda a não atrasar os próximos pacientes. Se a gente trabalha com um horário muito certinho, não sobra tempo de ir ao banheiro, e beber água, enfim, e a gente não consegue ter essas conversas com a família. Outra coisa, se a criança chegar atrasada na sessão, por exemplo, a sessão é das 3 às 3h50. Se ela chegou atrasada, às vezes eu até vou um pouquinho mais, uns 5 minutinhos mais, mas é responsabilidade da família, ela tem aquela hora de atendimento. Então, hoje eu trabalho num sistema que as famílias sabem que se a sessão não for avisado, solicitado remarcação com pelo menos, no meu caso, tá? Eu defini no meu método de trabalho 6 horas de antecedência para remarcação. Se ela não me avisar nesse período, eu considero sessão dada. Se a criança chegou e falta só meia hora, ela vai fazer meia hora de sessão. Então, eu tenho o horário dela reservado. Desse modo, hoje em dia, eu não tenho mais problemas das famílias questionarem ou remarcarem. Então, quando a família precisa remarcar, está bem claro na minha conversa com eles que é solicitar 6 horas de antecedência, mas é claro, se acontecer algum tipo de emergência, daí sim eu abro algumas exceções. Mas, atualmente, eu não tenho problema com isso. Eu não falei anteriormente, mas sempre é hora de falar, em relação a pagamento. Hoje em dia, pessoal, eu trabalho com pacotes de pagamento.
E quando eu mudei a minha prática e passei a trabalhar com pacotes de pagamento, também fez toda a diferença. Eu sou profissional que já levei calote, sim, e levando calote, eu decidi que não queria mais isso para mim, porque eu valorizo muito o meu trabalho. Então, hoje em dia, eu faço da seguinte forma: eu aviso o preço da sessão para as famílias, elas têm essa informação e elas podem optar pagar no dia do atendimento ou um pacote com as 4 sessões do mês ou 5 sessões do mês, com as sessões que forem no mês corrente. Daí, no pacote de atendimento, o meu combinado é que o pagamento seja realizado até o 5º dia útil ou até a primeira sessão do mês vigente. Quando eu comecei a atender dessa forma, cobrando antecipado, no pacote, né, a sessão tem um valor mais acessível do que a sessão apenas avulso individual. Então, quando eu comecei a atender dessa forma, não tive mais nenhum problema de pagamento. Eu tenho, atualmente, tenho 2 famílias que eu flexibilizei, ao invés de pagar no dia 5, paga dia 10, e está tudo bem, porque daí é uma conversa, um combinado com a família. Mas, dessa forma, eu consigo prever quanto eu vou receber no mês de atendimento, e, se caso for necessário repor, a criança ficou doente, teve algum problema, me avisando com antecedência, eu faço reposição das sessões que já foram pagas, sim, sem problema nenhum. Mas cobrando dessa forma antecipada, a gente evita calotes. E o compromisso da família é muito, muito maior. Quando eu não fazia dessa forma, às vezes tinha família que me ligava na hora e falava: "Ai, hoje eu não vou, hoje o Joãozinho não vai". E daí, se a criança não vem, a família se sente no direito de não pagar, embora você estava com a hora reservada para ela, e daí você fica no prejuízo. Então, invertendo isso, recebendo antecipado, o compromisso financeiro pega muito as pessoas. A família já pagou, então ela vai cumprir, ela vai. E outra coisa, eu faço reposição da sessão dentro do mês vigente, né? A não ser um caso que já aconteceu comigo, criança ficou doente, estava hospitalizada, precisou repor no mês seguinte, daí são exceções, com toda certeza eu fiz a reposição. Mas nas situações habituais, vai viajar, hoje está cansado, não vai, tem que me avisar com 6 horas de antecedência para fazer a reposição dentro do mês vigente. Alguma dúvida, pessoal? Vocês podem ir perguntando, vamos interagindo comigo, porque senão eu fico aqui, ó, falando sem parar. Eu quero contar tudo para vocês como eu faço. Eu quero que a partir de hoje, realmente vocês saiam daqui começando os atendimentos psicopedagógicos. Vamos fazer de 2024 um ano incrível para todos os psicopedagogos. Oi, boa noite. Boa noite. Em relação a esses livros que você colocou a imagem aí, ilustrativa, onde é que a gente poderia conseguir um material em PDF? Ele é pago, ele é gratuito? Não, mas eu vou mostrar, estou com eles aqui, vou mostrar eles agora. Vou falar sobre todos esses materiais de avaliação. Então, vamos lá. Né? Todo mundo, todo psicopedagogo quer entender melhor como que funciona esse processo avaliativo. Então, a gente captou o paciente, organizou nosso pagamento, vamos começar a avaliar. Primeira etapa, uma conversa inicial com os pais. Dessa conversa inicial, a gente tem que ter atenção à queixa que essa família nos traz. Qual que é o problema? Por que ela está procurando um psicopedagogo e como que a gente vai ajudar a resolver esse problema? Dessa conversa inicial, entendendo a questão, a dificuldade de alfabetização, dificuldade de atenção e concentração, não consegue informação, vamos entender o problema, a queixa e como a gente vai ajudar essa família. O segundo passo é a gente fazer uma conversa mais profunda com essas famílias, que é a nossa anamnese. Inclusive, eu faço atualmente a minha anamnese junto com essa conversa inicial com os pais, né? Depois que eles já acertaram, vão começar a passar comigo em sessão, na minha conversa mais profunda com os pais, para entender toda a queixa, entender toda a dificuldade da criança, eu já faço a anamnese, que é onde a gente vai colher informações de tudo que é necessário da história de vida da criança. A próxima etapa é a gente fazer uma sessão lúdica, ou a EOCA, que é uma sessão em que a criança vai nos conhecer, a gente vai criar vínculo.
Então, essa primeira sessão aqui com a criança, que é a sessão lúdica, é uma sessão de criação de vínculo. A criança não nos conhece, ela está chegando num ambiente desconhecido, né? Que ela não está entendendo por que ela precisa estar ali. Então, a gente tem que fazer uma atividade gostosa, uma brincadeira, um jogo, disponibilizar diferentes materiais para a criança começar a interagir com a gente começar a ter o nosso olhar clínico, a nossa observação, para entender o motivo da queixa que a família nos trouxe. E daí, né, a gente vai começar, a partir da próxima sessão, a gente vai começar a usar jogos e testes de maneiras estratégicas para conseguir, de fato, avaliar essa criança. Esse momento de avaliação é um momento de achados importantes da criança. Então, na avaliação, a gente não vai apenas procurar problemas, procurar dificuldades, a gente vai procurar habilidades e potências também. É muito importante, gente, fundamental, que o nosso olhar esteja voltado para o que o nosso paciente tem de potência, tem de habilidade, o que ele faz muito bem. Quando a família vem para o consultório, é muito comum estar achando que a criança é um problema, que está ali no pior dos mundos, não vai dar certo na vida, é só dor de cabeça. E a gente tem que mostrar que não é assim, que essa criança ela tem muitas qualidades, ela tem muitas facilidades também, muitas potências. Então, vamos trazer isso para os olhos dos pais e até para o olhar da própria criança. Mas, é claro, a gente tem que procurar na nossa investigação psicopedagógica quais são os aspectos cognitivos que causam a dificuldade dessa criança, desse paciente. E daí, para isso, eu vou mostrar agora para vocês vários materiais que eu utilizo. A gente vai usar jogos e testes. Então, a avaliação ela tem duas vertentes, que é a avaliação qualitativa. Qualitativa tem relação com qualidade, então é a avaliação que o nosso olhar clínico vai nos trazer muita informação, e essa é a parte da qualidade da nossa interação, do nosso olhar e nosso conhecimento. E tem a avaliação quantitativa, que está relacionada à quantidade, a quanto de quantidade mesmo essa criança consegue aprender, e ela aprendeu até agora de acordo com o que é esperado para a idade dela e o que ela deu conta de aprender ou está dando conta até o momento. Então, essas duas vertentes de qualidade e quantidade precisam estar presentes para a nossa avaliação ser completa. E como que a gente faz isso? A parte de qualidade, a gente pode utilizar diferentes, separei alguns aqui, diferentes recursos, diferentes jogos para avaliar, né? Hoje não é uma aula, um curso sobre jogos, mas eu trouxe algumas estratégias. Então, a gente pode usar jogos de linguagem para trabalhar consciência fonológica, alfabetização, jogos, tem esses livros-caixinhas que eu gosto muito, que trabalham com sequências de cena, são materiais que são acessíveis. Outro livro caixinhas aqui trabalha com rimas. Isso aqui é material que eu comprei pronto, mas a gente também pode produzir materiais para trabalhar com linguagem. Para crianças mais velhas, jogos de perguntas e respostas. Então, eu trouxe aqui algumas ideias para trabalhar funções executiva e planejamento, jogo que tenha um pouco de desafio, de estratégia, quebra-cabeças. Esse aqui é um outro tipo de jogo que a gente trabalha também com estratégias, com funções executivas, comportamento inibitório. Então, é importante a gente ter diferentes jogos, diferentes recursos. Um jogo que é muito queridinho, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Uno, que trabalha com matemática. Então, a gente pode usar o jogo nas instruções que ele veio do fabricante e adaptar. Eu uso muito o Uno, além do que ele propõe, dá para trabalhar sequência numérica, dá para trabalhar adição e multiplicação, número maior e número menor, valor posicional. Então, a nossa criatividade, meninas e meninos, vai ser também um diferencial. A gente pode transformar um único jogo em 1000 possibilidades.
esse aqui para trabalhar a atenção, rastreio visual. Então, tem uma infinidade de possibilidades de jogos no mercado e a gente vai fazer escolhas de jogos que contemplem linguagem, oral e linguagem escrita, consciência fonológica, conhecimento matemático e funções executivas, atenção, memória, planejamento, estratégia. Então, essa avaliação do nosso olhar com jogos é uma avaliação qualitativa. Por que qualitativa? Não tem uma tabela em que a gente vai registrar o quanto ela acertou, o quanto a criança errou e ter um percentual sobre isso. É apenas o nosso bom senso e o nosso conhecimento que vai nos dizer o quanto essa criança está aprendendo, ela dá conta do jogo para a idade dela ou não. Agora, o outro tipo de avaliação é a quantitativa. E daí a gente tem aqui, ó, testes e recursos materiais que tem essas duas vertentes. A gente tem testes quantitativos e qualitativos. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Vou chegar nessa coleção que está aqui do lado na foto, que é uma coleção que é muito boa e é muito usada por psicopedagogos, que é a coleção neuropsicológica cognitiva. Não estou fazendo propaganda da coleção, não ganho nada com isso, mas é um material que é muito bom, sim, para a gente utilizar. Então, ó, aqui, ó, essa coleção, ela tem hoje 4 livros. Então, eu vou mostrar pelo primeiro. O primeiro é esse azulzinho, que avalia atenção e funções executivas. O livro é um manual. Então, a gente compra o livro manual e aqui explica como aplicar os testes. Então, essa aqui, por exemplo, é um teste de atenção. E daí tem toda a estratégia de aplicação que eu não consigo explicar a aplicação hoje aqui na imersão. Mas eu estou mostrando um material que é muito potente e muito importante para a gente utilizar. Como que a gente faz para adquirir? Esses materiais a gente precisa comprar na própria editora ou em lojas como Amazon, Mercado Livre. A editora, nesse caso, desse material se chama Menon, e tem várias lojas que vendem esse material. A gente não pode usar material xerocado. Todo o nosso material de aplicação tem lei de direitos autorais, precisa ser materiais originais. Então, a gente precisa comprar os livros, que são os manuais de aplicação, e na própria editora, a gente compra as fichas de aplicação, que são as folhas de respostas, é onde a gente vai preencher a nossa avaliação. Então, aqui voltando, ó, esse aqui é o número 1, funções executivas, o 2 trabalha com leitura, escrita e aritmética. São testes que vai de crianças de 6 anos a 14 anos. Cada teste tem a idade correspondente. O terceiro é de linguagem oral. E o quarto, de memória de trabalho. Esse é um material muito bom que eu sempre indico, mas não é o único material. A gente tem, na psicopedagogia hoje, tem uma infinidade de testes não restritos. São testes que nós, psicopedagogos, podemos utilizar, diferente de testes que somente psicólogos podem utilizar. Então, testes dos psicopedagogos, nós podemos utilizar, que são testes não restritos. Eu vou escrever aqui no chat o nome da coleção. Testes não restritos. Coleção neuropsicológica cognitiva. Tá? E vocês colocando esse nome no Google, facilmente vocês encontram. E tem outros materiais. Então, esse aqui é um material que chama PROLEC, são provas de processo de leitura. Tem esse material grandão aqui, que se chama TDE, que avalia as habilidades escolares. É um material muito utilizado nas escolas. Então, assim, esse material já vem completo. Quando você compra, vem o manual. E para cada teste que tem nele, ó, vem as fichinhas de aplicação. Então, essas fichinhas, eu costumo dizer que parece ficha de vestibular.
porque a gente compra esse material caderno de aplicação, elas têm todas embaixo, ó, tem números de série. Por quê? Para o nosso trabalho ser bem feito, tem que ser um trabalho todo baseado na ética. Né? Um trabalho ético é um trabalho que a gente respeita os direitos autorais, então a gente precisa adquirir os materiais, estar com os materiais originais para trabalhar. E isso faz toda a diferença quando a gente vai conversar numa escola, vai conversar com um médico e apresenta todo o processo de avaliação. Então, eu sei que não são materiais baratos, são materiais que têm um custo, mas a psicopedagogia, a gente tem que fazer, como eu falei, ela vai se pagando, não precisa comprar tudo, vai comprando aos poucos. Tem uma infinidade de materiais, mas eu peguei um outro aqui. Esses que eu mostrei para vocês até agora são materiais quantitativos, porque eles têm uma tabela que a gente corrige os testes. Deixa eu mostrar uma tabela para vocês. A gente corrige os testes e tem um percentual de acerto por faixa etária. Então, ele vai ter algumas tabelas assim, ó, numéricas, que a gente, depois de corrigir, vai verificar a porcentagem de acerto. Ó, tem as tabelas menores, a gente verifica a quantidade de acertos, de erros, se a criança está dentro do esperado em cada habilidade cognitiva. E a gente tem também testes que são os qualitativos. Essa outra coleção é bem bacana como qualitativa. Essa aqui você compra, é o manual e o caderno de aplicação. Essa coleção é bem acessível, só que essa daqui não tem a quantidade de acertos, uma tabela com percentual. Ela vai ser igual ao jogo, o nosso olhar clínico sobre a aprendizagem. Porém, esse material aqui se chama PROAD. Vou digitar também aqui. Esse foi um dos primeiros materiais que eu comprei na minha época, inclusive. Ele é um material mais acessível e ele trabalha com crianças das séries iniciais do fundamental. Então, já dá para a gente começar a conduzir o nosso olhar, né? Apesar de não ser quantitativo, não ter uma tabela que vai nos indicar o percentual cognitivo da criança, ele já começa a direcionar a nossa avaliação. E a gente pode, sim, fazer uma avaliação qualitativa. É claro que a avaliação completa é quando ela tem um olhar qualitativo e quantitativo. Mas, lembra que eu falei um passo de cada vez? Vão comprando instrumentais aos poucos e assim vocês vão construindo o acervo de vocês. Tem esse outro material aqui que também é... Esse aqui, ó, é o IAR, que é para trabalhar com crianças pequenas, pré-escolares. Esse aqui também é bem acessível, também é qualitativo. Esse aqui também não tem tabelas de correção, mas é um material que também ajuda a guiar o olhar. E tem outro, tem o Portas, entre outros. São muitos testes. Eu mostrei alguns aqui, mas são muitos mesmo. Qual a diferença do PROAD para o TDE? O TDE é o teste de desempenho escolar. Então, ele vai ter o olhar para as habilidades acadêmicas, as habilidades escolares da criança, tá? O PROAD, apesar dele também ter esse olhar de habilidades acadêmicas, ele é qualitativo. Então, o TDE tem aquela ficha de aplicação, deixa eu pegar aqui para vocês verem o manual, ele tem as tabelas, é uma tabela bem criteriosa, ó, tem as tabelas de correções, são tabelas grandes, bem criteriosas, para a gente ver em cada aspecto se a criança deu conta, não deu conta, o que está fazendo. Então, ele pontua muito bem em relação às habilidades acadêmicas, o que está em déficit, em defasagem, e ele contempla crianças das séries, tanto do primeiro até o 9º ano. O PROAD também trabalha com habilidades escolares, mas ele é qualitativo, ele não tem uma tabela de correção, a correção é pelo seu crivo, seu bom senso de profissional, e ele é para séries iniciais, primeiro ao 5º ano. Acho que é isso. E daí, eu mostrei todos esses testes
porque a gente precisa pensar em alguns aspectos na hora de adquirir os testes. Não saiam comprando testes. Por que não saiam comprando testes? Tem testes que são específicos para a idade de cada criança. Então, os testes que eu uso em adolescente, em crianças mais velhas, não é o mesmo que eu uso nos mais novos, que nem esse aqui, o IAR, é para pré-escolares. Ele é usado até 5, 6 anos. Aqui, o PROAD já é para crianças maiores, a partir de 7 anos. 6, 7 anos. Então, a gente tem que entender o nosso público. Então, quando eu falo para vocês, comecem a comprar conforme vai tendo paciente, conforme a demanda, e daí você vai direcionando as suas compras de acordo real com a necessidade. Não adianta eu comprar um material de adolescente se eu vou atender crianças de fase pré-escolares. E, às vezes, a gente não sabe qual vai ser a idade do primeiro paciente, né? Então, a gente precisa ir com muita cautela. Qual que eu recomendo para começar? Assim, se eu for investir hoje dinheiro para começar. Essa coleção aqui é uma coleção bem completinha. Ela atende crianças a partir de 6 anos em alguns testes e vai até 12 anos, às vezes 14 anos, dependendo do teste. Então, a idade está em cada um. Então, essa é uma boa coleção para iniciar o acervo. Mas, se for trabalhar com crianças de fase pré-escolar, daí são outros materiais, o IAR, e tem entre outros. Então, esperem ter os primeiros pacientes para definir os materiais que vocês vão comprar. O que precisa ter em mente, que vocês precisam ter na avaliação, tanto de teste como de jogos. Eu coloquei aqui, se vocês quiserem até, podem dar um print aqui da tela, o que vocês têm que observar. Avaliação neurocognitiva, avaliação de linguagem e matemática. Na avaliação neurocognitiva, a gente vai pensar nas funções executivas, atenção, memória, flexibilidade cognitiva, estratégia. A avaliação de linguagem, a gente vai pensar em consciência fonológica, em nomeação rápida, fluência verbal, alfabetização como um todo. E na avaliação matemática, vocês vão pensar em situações, problemas, senso numérico, quantificação, os fatos numéricos, ou seja, a habilidade que a criança tem em conseguir memorizar fatos simples, como 2 mais 2 é 4. Tem crianças que ainda não adquiriu essa habilidade. Então, a avaliação completa passa por todos esses aspectos neurocognitivos. A gente faz a avaliação, vai montando. Eu vi que tinha uma pergunta aqui de mais ou menos quantas sessões para avaliação. Eu não tenho, assim, uma quantidade exata, porque sempre depende de criança para criança o quanto ela vai correspondendo. Tem crianças que às vezes demoram um pouquinho mais para ter vínculo conosco, ou demora um pouquinho mais para realizar um teste, uma atividade, e eu vou precisar de mais ou menos sessões para avaliar. Então, eu costumo avaliar em torno de 9 sessões a umas 10, 11 sessões. Eu já estou contabilizando nesse protocolo de 10, 11 sessões a conversa com os pais, inicial, que é a anamnese, e uma conversa com a escola também. Tá? Então, uma média de 10 sessões é uma média boa, mas pode ser que tenha criança que você vai avaliar em 8 sessões seja o suficiente, e pode ter criança, eu já tive crianças que eu precisei de 12 sessões para conseguir ter uma avaliação mais completa. Então, não tem uma quantidade exata, mas não dá para nenhum profissional falar que observou, fez jogos nessas 3 áreas, funções executivas, linguagem, matemática, conversou com os pais, conversou com a escola. Eu já ouvi profissionais me falarem que avaliou criança em 2 ou 3 sessões. Não é humanamente possível um trabalho completo com pouquíssimas sessões, né? Porque a gente tem um passo a passo a seguir, a gente precisa observar essa criança em vários aspectos. Então, acredito que para pensar uma média de 10 sessões é uma quantidade interessante para avaliar, lembrando que pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Fez a avaliação, o próximo passo, aliás, durante a avaliação, é importante que a gente anote qualquer informação. Então, o
que é qualquer informação? Criança está agitada, balançando a perna, se escondeu embaixo da mesa. Esse aqui, esconder embaixo da mesa é típico, viu, gente? Ainda mais no começo. Criança se recusou, tudo que é de matemática, a criança se recusa. Vai anotando tudo que você observa, porque isso vai dar corpo para a sua escrita de relatório. Fora isso, observa se ela vai mudando a expressão de uma atividade para outra, se dependendo da pessoa que vem trazer, se é o pai, se é a mãe, se é algum cuidador, tem uma relação de desconforto da criança, ou seja, tudo é importante anotar, porque isso, na hora de escrever o relatório, vai completar as informações prévias que você já tem. O segundo momento é colheu as informações da avaliação, você registrou tudo, você vai começar a escrever o seu relatório com as impressões em todas as áreas que eu citei e vai, de acordo com a necessidade da criança, chegar numa hipótese diagnóstica ou não. Às vezes não tem hipótese diagnóstica mesmo, mas você vai perceber se tem. Hoje em dia, a gente tem duas nomenclaturas. Tem alguns profissionais que chamam de relatório, alguns profissionais que chamam de laudo. As duas nomenclaturas estão corretas e são válidas, tá? Se a gente procurar a ABPP, Associação Brasileira de Psicopedagogia, ou a ABNPP de Neuropsicopedagogia, todas consideram as duas nomenclaturas válida, relatório ou laudo. Tanto o relatório como o laudo vai contar o seu processo avaliativo, o resultado que você chegou nesse processo avaliativo. O laudo só tem uma observação, que do processo avaliativo, tanto faz ser relatório ou laudo o nome. O laudo subentende-se que ele é um documento bem completo, que explique todas as etapas. Agora, tem, às vezes, uma família que pede um relatório curto, algo mais direto, mais curto, sem ser tão explicativo, para levar na escola ou num profissional tal, por alguma questão. Eu sempre prefiro dar o mais completo, mas algo que é mais sucinto, mais curto, é apenas um relatório mesmo, tá? O bem completo pode ter o nome de relatório ou de laudo, as duas nomenclaturas são aceitas. Nesse relatório ou laudo, vocês vão colocar a observação dos encaminhamentos que precisa ser feito, encaminhamento para a fonoaudióloga, para exame do PAC, para procurar o neurologista. A gente nunca fecha diagnóstico, somente médicos podem fechar diagnóstico. A gente vai explicar no relatório nossos achados, o nosso olhar. Então, podemos levantar hipóteses diagnósticas, mas não podemos falar, afirmar, essa criança tem dislexia, essa criança tem TDAH. A gente pode falar que é uma criança muito agitada, que não se concentra, que tem dificuldade na aprendizagem devido a uma agitação, devido à falta de foco. Isso pode levar a subir-se entender que desconfia-se de uma hipótese diagnóstica, por exemplo, de um TDAH. Mas eu não posso afirmar que esse paciente tem TDAH, porque só o diagnóstico é somente o médico que vai fazer. E nesse momento também, do relatório da devolutiva com a família, a gente vai apresentar o plano de intervenção. Ou seja, as sessões de intervenções, que são sessões que eu adoro, eu sempre posto nos meus stories, são as sessões em que você vai trabalhar as habilidades da criança que estão em defasagem. Então, a criança está com dificuldade para alfabetizar, porque a memória de trabalho dela precisa ser desenvolvida. Então, a criança com dificuldade na memória de trabalho não retém informação. Se ela não retém informação, ela não consegue se lembrar das informações de um texto que ela leu, não consegue se lembrar dos sons das letras e não consegue ter um bom processo. Então, no plano interventivo, a gente vai falar para a família os nossos achados na avaliação e o que a gente precisa intervir para essa criança avançar e melhorar a sua aprendizagem. A conversa de devolutiva, a gente marca uma sessão com a família, e nesse momento é com a família e não com a criança, em que a gente vai contar tudo o que observou no processo avaliativo, e o ideal é que nessa sessão você já entregue o relatório. Estou falando o ideal porque, às vezes, a gente precisa levar um pouquinho mais de tempo para finalizar a escrita do relatório e precisou fazer a devolutiva antes.
tudo bem entregar o relatório depois, mas o ideal é que já entregue na devolutiva, porém não tem uma regra fixa em relação a isso, mas é importante sim trazer essa família para o consultório, conversar com eles e apresentar todo o trabalho. É muito comum que durante a avaliação a família já perceba um pouco de avanço na criança, porque você está ali trabalhando com a criança no individual, por mais que você esteja avaliando, essa criança está sendo respeitada na sua totalidade, ela está sendo ouvida e, de certa forma, ela já está sendo estimulada. Então, é muito comum as crianças já começarem a avançar, inclusive no processo avaliativo. Mas os avanços mesmos, né, a estratégia para essa criança avançar, a gente vai deixar para o plano interventivo. E um outro caminho do nosso percurso profissional é o percurso de formação continuada, atualização constante. Quando eu comecei, eu busquei uma mentoria, busquei uma supervisão, faço muitos cursos. Por quê? Um caso é diferente do outro. A gente precisa tirar dúvidas, precisa conversar com profissionais mais experientes. Então, em supervisão, a gente vai discutir casos mais delicados de pacientes e uma supervisora, que é uma profissional com mais experiência que a gente, vai nos ajudar a ampliar o nosso olhar e entender o processo dessas crianças. Então, na psicopedagogia, neuropsicopedagogia, é recomendado, sim, que os profissionais tenham mentorias, tenham supervisores de caso clínico para ajudar a avançar e ampliar o olhar, o pensamento clínico nos casos com mais desafios. E na nossa área, somos da área da educação, a aprendizagem precisa ser constante, então a gente tem que se manter informada, atualizada, com cursos, seminários, congressos, isso, né, nas redes sociais vocês sempre vão conseguir ter muito acesso ao que está acontecendo dentro da nossa área. Aqui eu trouxe para vocês um outro depoimento de uma outra aluna minha de mentoria, essa é a Deliana, de Belo Horizonte, para contar também o processo dela. Ela começou comigo, foi exatamente um ano, foi nessa etapa, o ano passado, ela fez um curso de mentoria em grupo, e aqui está o depoimento. Eu sou pedagoga especializada em psicopedagogia e em neuropsicopedagogia. Já atuo nessa área há um bom tempo, mas de forma institucional. Há alguns anos, eu me interessei também pela parte clínica da psicopedagogia, mas me faltava a segurança para atuar clinicamente. Foi então que eu conheci a Thalita e ela foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu atuo clinicamente, sou proprietária de uma clínica na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e também auxilio psicopedagogas e neuropsicopedagogas que estão iniciando nessa jornada. E indico a mentoria da Thalita, que me auxiliou não apenas na forma como as sessões devem ser conduzidas, mas em todo o processo clínico, de burocracia, documentações e tudo aquilo que um neuropsicopedagogo, um psicopedagogo pode, deve ou não fazer. Recomendo muito para quem quer atuar de forma assertiva, eficaz e eficiente na área da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia. Então é isso, foi outra mentorada que também tinha muito receio de atuar, de começar, e que deslanchou aí na psicopedagogia. Bom, e agora eu tenho um convite especial para vocês, né? Eu convidei vocês para a imersão, eu quero que todo mundo comece a atender. O objetivo é transformar o mundo, transformar as crianças com dificuldade em crianças potentes, e a gente consegue fazer isso com a nossa profissão. Nós somos privilegiadas de conseguir atuar individualmente nas crianças e multiplicar nosso conhecimento. Meninas, a hora é agora. Vamos fazer de 2024 um ano diferente, com muitos atendimentos. Estamos em janeiro,
Tenho certeza que vocês, colocando em prática, os primeiros passos, vão conseguir realizar os primeiros atendimentos para deslanchar. E o meu convite é para ajudar vocês a se tornar uma profissional cada vez mais qualificada. A prática profissional é um processo de aprendizado contínuo e aprimoramento. Eu sou profissional, não contei isso no começo, eu sou profissional, eu tinha tanto medo de atender que no começo eu já tinha até comprado alguns testes, já estava atendendo a domicílio, mas quando eu comecei a comprar teste, eu tinha tanto medo que eu cheguei para a minha supervisora e falei, não quero mais, vou vender tudo, porque eu não vou dar conta de avaliar, e chorava desesperada de medo. E daí ela falou para mim, vai com medo mesmo, mas você vai. E eu comecei a atender e comecei a mudar essa história. E hoje estou aqui, né, dividindo com vocês meu conhecimento, partilhando meu conhecimento com outros profissionais, ensino a aplicar, corrigir testes e todo o processo da psicopedagogia. Então, eu quero ajudar a vocês, se isso fizer sentido para vocês, a avançar cada vez mais. Convido vocês para um MEP, né? O ano passado a gente tinha um trabalho de mentoria em grupo, que é esses que vocês viram, esses depoimentos, e eu transformei esse trabalho de mentoria numa metodologia de ensino psicopedagógica. Então, trago aqui para vocês hoje o método, que é a metodologia evolução psicopedagógica, onde eu vou trabalhar todos esses temas que eu trabalhei rapidamente aqui, de uma forma muito mais profunda, com muito mais estratégia, detalhes, todas as estratégias da prática clínica. Vamos falar mais sobre testes, sobre precificação, gerenciamento de consultório, o campo teórico da psicopedagogia. Então, é um curso bem completo e que ele vai... Aqui tem um pouco do que eu separei, preparei. A gente vai ter, dentro do curso, um drive de materiais em que vocês vão ter acesso a materiais que eu uso, a minha anamnese, a textos, documentos que são possíveis compartilhar no drive. Então, tem documentos de minha autoria, tem materiais que não são, que são de direitos livres, que estará lá compartilhado no drive. Todos os materiais, todos os slides, tudo que a gente produzir estará compartilhado nesse drive de acesso de materiais na aula. As aulas serão online, ao vivo, igual a gente está aqui, para ser uma troca mesmo. Então, aqui, ó, serão 6 encontros online e ao vivo. Vamos ter os materiais extras, as aulas vão ficar gravadas, vocês vão ter acesso a esse drive de materiais e a gravação das aulas, que não posso comparecer na totalidade algum dia da aula, a aula vai estar gravada, vocês podem recorrer, reassistir quantas vezes quiserem, aulas pelo Zoom, e eu vou estar sempre à disposição para tirar todas as dúvidas. Além disso, nós vamos montar um grupo de WhatsApp exclusivo somente para os participantes do curso. Então, essa troca com profissionais, né, que estão empenhados na mesma trajetória, em crescer na psicopedagogia, um grupo nos ajuda a avançar, né, que um vai dando força para o outro, a pergunta de uma pode ser a mesma da outra. Então, tem toda assistência, além das aulas, no grupo do WhatsApp. Se tudo isso fizer sentido para vocês, se vocês quiserem dar o start, iniciar, convido vocês a participarem dessa grupa do MEP, essa primeira turma do MEP, que está com as aulas muito bem planejadas, elaboradas, todos os materiais estruturados, e vai acontecer a partir do dia 29 de janeiro. O valor desse curso é de R$ 497,00, dividido em até 12 vezes pelo cartão. Quem está aqui hoje nessa live vai ter prioridade de inscrição e vai ganhar, as pessoas que se inscreverem até meia-noite de hoje, vai ter também uma mentoria além das 6 aulas. Tá? E essa facilidade da mentoria somente para quem está na aula hoje. Eu vou abrir inscrições para o público em geral a partir de amanhã. Então, somente quem se inscrever até hoje, meia-noite, eu consigo ver pelo controle de inscrições, vai ter também, além das 6 aulas, um encontro extra de mentoria. Então,
Se fizer sentido para vocês, convido vocês a participarem e se tornarem cada vez mais uma profissional bem evoluída, com muitos pacientes e com a prática clínica totalmente estruturada. Eu vou pedir para o link ser disponibilizado no chat para quem quiser acessar. E vou ficar aqui alguns minutinhos à disposição para dúvidas, perguntas e questionamentos. Depois eu mando o link também lá no WhatsApp. Agradeço grandemente o tempo de vocês, o momento de escuta e essa partilha que foi, para mim, muito importante e incrível. Obrigada pela presença de todas. Se possível, eu gostaria que vocês abrissem a câmera para a gente fazer uma foto do grupo. E se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à disposição, pode ficar muito à vontade de perguntar. Acho que eu vou interromper o compartilhamento para conseguir ver melhor todas vocês. Vamos lá? Primeiro, ó, sorriso de foto, hein, meninas? Vamos lá. Matheus também. Boa. E espero grandemente ter vocês comigo nessa empreitada da psicopedagogia. Quem tiver dúvida, quiser perguntar, estou à disposição. Podem ficar à vontade.